Bom, muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu quero pedir desculpas. Esse vídeo vai estar com um tom um pouquinho mais abaixo por conta do horário que acaba o jogo, né? Às 10h30. E eu tô na casa da minha namorada agora e minha sogra tá dormindo e meu sogro tá lá na sala São Paulino, mas tá chateado, mas fazer o que acontece. Bom, antes de mais nada, dá o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, que é muito importante. É, o engajamento de vocês é muito importante, principalmente no começo do canal, então conto com vocês. Bom, antes de mais nada, Palmeiras na 7ª final seguida, né? É a primeira vez que isso acontece no Palmeiras. E muito bom, né? Porque nessas 7 finais o Palmeiras foi campeão em 20, perdeu 21 pro São Paulo, aí teve o tricampeonato 22, 23 e 24. Perdeu ano passado pro Corinthians e vai disputar a final contra o Novo Horizontino, assim como foi em 21 e ano passado, vai disputar o jogo fora de casa, graças àquele jogo que o Palmeiras tomou de 4 do Novo Horizontino. E foi fundamental, né, para o saldo, porque se o Palmeiras tivesse vencido esse jogo contra o São Paulo agora de 4-0, obviamente estaria na final jogando o segundo jogo em Barueri no domingo que vem. Também mais um horário péssimo, que vai ser às 8h30 da noite. Eu não sei para que esse horário, não sei por que mudar, não voltar às 4 horas da tarde, mas enfim, né. Vamos lá. Bom, a freguesia continua, né? O Palmeiras ganha do São Paulo mais uma vez. O Palmeiras não perde do São Paulo desde julho de 2023, é uma sequência absurda do Palmeiras. Perdeu sim um título, né? A Supercopa do Brasil de 2024, mas não foi nos 90 minutos, né? Então isso conta bastante. Então é isso, mais uma vitória do Palmeiras em cima do São Paulo. E que, no meu ver, assim, o São Paulo é um time muito chato, tava vindo muito bem, né, nos últimos jogos. Tem uma sequência de 5 vitórias seguidas, isso quando acontecia, os caras falaram na transmissão desde 22 com o Rogério Ceni, então faz bastante tempo mesmo. Mas o Palmeiras, eu tô sentindo que tá numa grande evolução, sabe? O Palmeiras tá jogando um futebol um pouco mais vistoso, né? Depois da chegada do Marlon Freitas, o Andrés Pereira se solta mais, né? E então o Palmeiras fica um pouco mais solto e pressionando muito mais a bola, né? E o agora que o John Arias chegou, o Maurício começou a comer a bola também, né? Começou e tá querendo jogar desse jeito também, graças à Copa do Mundo, né? Se naturalizou paraguaio. Bom, mas vamos ao jogo. O Palmeiras, ele abre o placar cedo, igual nos últimos jogos que ele vem fazendo. Principalmente contra o São Paulo também, né? Ele fez um 1-0 também muito cedo, naquele com o Maurício também no mesmo gol, na fase de grupos, e fez 1-0 e, ao meu ver, ele vacilou bastante, porque se ele tivesse mantido a intensidade, a torcida estava junto. Aliás, a torcida de Barueri é absurda, ela é um público totalmente diferente, o ticket do ingresso é bem menor, então isso melhora muito a forma do como a torcida, porque a torcida canta, porque se você ficar apoiando, gritando, cantando da forma que estava sendo, pô, melhora bastante o desempenho do time. Que ao meu ver não fez um primeiro tempo muito ruim. Eu só acho que ele diminuiu a intensidade muito rápido, muito rápido. Coisa que o São Paulo, ele ia se abrir, não teve jeito, né? E o Palmeiras, ele tinha uns contra-ataques fulminantes que eu não sei como não. Aquela coisa de não levantar a cabeça e olhar um amiguinho passando do lado, né? Mas enfim. Perdeu um gol com o Piquerez ali absurdo, que era só fazer o cruzamento pro Alan. E no finalzinho do primeiro tempo ainda, teve um lance que o Vitor Roque também, aí o Piquerez estava passando atrás dele e decidiu voltar pro Flaco Lopes. Então, acho que faltou um pouco mais de comunicação para esse time do Palmeiras hoje. Que na volta do segundo tempo, temos aquele lance bizarro, a arbitragem eu vou deixar pro final, tá? Foi o do pênalti do São Paulo. E aí a arbitragem é um caso à parte nesse jogo, porque eu fiquei maluco nesse jogo, que pelo amor de Deus, a pressão faz dar certo, cara. Faz pressão a semana toda que faz dar certo. Enfim, e aí o Palmeiras, ele não começa o segundo tempo muito bem. E aí quando tem uma falta pro Palmeiras, uma jogada ensaiada com o Andreas Pereira pro Piquerez,
uma jogada de linha de fundo que eu falei, nossa, pra que um passe desse? Aí o Piquerez cruzou pra dentro da área, um cruzamento perfeito. A zaga do São Paulo acabou vacilando. E aí o Flaco Lopes, como um bom centroavante, o melhor centroavante do Brasil hoje se chama Flaco Lopes. Ele domina a bola certinho e faz um chute maravilhoso e não teve chance o Rafael. E só que assim, foi o que eu falei, eu acho que o Palmeiras ele não soube matar o jogo, cara. Ele sofreu mais do que ele deveria. Tinha lances assim que eu ficava irritado, cara. Como é que pode não querer matar uma partida dessa? Parece que quer dar mais emoção pro jogo, né? E aí o São Paulo teve um pênalti bizarro marcado também. O São Paulo deu o primeiro chute ao gol, acho que com quase 70 minutos, eu acho, se eu não me engano. E aí teve um lance do pênalti, o Caleri bateu no meio do gol, o Carlos Miguel não conseguiu chegar, ela passou debaixo das pernas dele, né? Eu achei até que ele ia conseguir fazer a defesa. Mas aí começou aquela pressão do São Paulo, mas é aquela pressão do São Paulo que, pô, é uma pressão que é muito cruzamento e pouco chute pro gol, sabe? Então, assim, para nós que somos torcedores, se eu assistir o VT do jogo agora, os 90 minutos do VT mais os acréscimos, acho que eu não vou sofrer tanto, né? Mas muito cruzamento para a área, muito lance assim e pouca finalização pro gol, né? E muita reclamação de arbitragem. Então, para falar do Palmeiras, acho que é só isso mesmo. O Palmeiras fez um jogo seguro, um jogo tranquilo, e só não soube matar o jogo nas oportunidades que teve. O John Arias entrou no segundo tempo no lugar do Alan, que não fez uma grande partida também, mas tudo bem. Se a gente tiver um cara no banco que faça a diferença, ou que possa fazer a diferença, é a melhor coisa do mundo. Só que eu acho que o Arias está muito nervoso ainda, ele está num momento... Tudo bem, tá? O terceiro jogo dele, e não tem por que criticar, mas eu acho que ele tá muito afobado com os lances. Ele tá parecendo muito o Vitor Roque no ano passado, quando estreou. Ele não levanta a cabeça, ele fica tipo, meio que perdido. Na hora que é pra chutar, ele não chuta, na hora que é pra tocar, ele não toca, aí ele não finaliza nada, e aí ele consegue lances tipo um lateral, um escanteio, alguma coisa desse tipo. Mas enfim, bom, do Palmeiras foi isso. Acho que o Palmeiras jogou bem, não tomou grandes sustos também, não deixou o São Paulo jogar. Queria dar os destaques hoje pro Gustavo Gomes, que anulou o Caleri não conseguiu jogar. O único lance que o Caleri conseguiu foi o pênalti e fez o gol. Também destacar a partida do Andreas Pereira, mais uma absurda partida do Andreas Pereira. E também o Maurício. O Maurício, para mim, ele vem evoluindo desde a chegada do John Arias. E ele vem evoluindo, fez o seu segundo gol no Clássico, né? No outro jogo, não foi de grupos ele que fez o gol. Ele fez um gol também contra... Desculpa, um gol não. Ele fez a finalização que saiu o gol do Flaco Lopes contra o Corinthians. E também meu destaque vai pro Flaco Lopes, que fez gol nos Clássicos, tá jogando muito bem. Se ele não faz gol, ele dá uma assistência. Então, ele é um cara fundamental hoje no Palmeiras. E ano de Copa do Mundo, para um time que tem um vasto elenco desse jeito, você vê que os caras estão jogando bem pra cacete, né? Então é isso. Para falar do Palmeiras é isso. O São Paulo também achei que foi um jogo bem male-mala. O São Paulo não tomando gol muito cedo, acho que deu uma destabilizada nos caras. Mas é isso. Agora eu queria falar da arbitragem. Cara, arbitragem horrível. Horrível, 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 horrível. Pra todo mundo. Tanto pro Palmeiras quanto pro São Paulo. Eu vou falar primeiro dos lances. Era muita faltinha no meio de campo, muita falta que era pro São Paulo que não dava pro Palmeiras, sabe? Tipo, o cara do São Paulo dá um bote faltoso, aí depois um lance que o cara do Palmeiras dá um bote, ela dá uma falta que não foi falta, e vice-versa. Isso foi para todos os lados, sabe? Só que acabou irritando. O São Paulo matou vários contra-ataques também, é a mesma coisa. Lances que o Palmeiras sai na cara do gol, ela marca uma falta que também não foi. Então, acho lances bem discutíveis também. Que acaba irritando, né? Você tá na flor do jogo lá, no momento, e não tem o que fazer. Agora, o pênalti que não deram pro São Paulo foi absurdo. Na hora que aconteceu aquele lance, eu falei, puta, ela vai dar o pênalti. Quando ela não deu, eu falei, puta, acabou o jogo. Porque foi falaram tanto na semana, eles estão falando, na verdade, desde outubro do ano passado. Outubro não, né? Desde o jogo lá lá no Paulista, lá na semifinal do Paulista do ano passado, que é absurdo. Então, eu falei, puta, mais um jogo que vai ter uma reclamação, e os caras têm total razão de reclamar nesses lances, não tem jeito. E aí ela tem que compensar dando um pênalti bizarro que, assim, acabou, né? Chorou, parou, já era, não tem mais o que reclamar.
foi um pênalti bizarro que colocou o São Paulo no jogo, mas enfim, né? É uma péssima arbitragem, odiei a arbitragem, lances horríveis, que acaba estragando o jogo, né? Ela dá 7 minutos de acréscimo, várias paralisações e ela termina. Pra mim foi muito bom que, pô, acabou o jogo logo, mas, porra, é uns lances que, se eu sou São Paulino, eu ia reclamar demais, cara, demais, porque o Carlos Mega demorou pra bater o tiro de meta, pô, muitos lances assim que... Aí teve o atendimento do Arias também, ela acabou com 7 minutos certinho. É aquela coisa, não foi pro meu time, não tenho o que reclamar, mas eu dou algumas cutucadas na arbitragem, porque, cara, é absurdo o nível de arbitragem que a gente tem no Brasil. Tanto, e ela é uma boa árbitra, mas eu acho que entra muito pressionada. Todos os árbitros entram muito pressionados quando é um Palmeiras e São Paulo, algum clássico, alguma coisa desse tipo, porque parece que não tem controle de nada, joga tudo pro VAR e seja o que Deus quiser. Bom, mais um pós-jogo, mais uma vitória, graças a Deus. Espero manter esse 100%. Então, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e amanhã eu volto para mais um vídeo, algumas repercussões que aconteceu durante essa madrugada de domingo e de segunda-feira durante o dia, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.